Boa noite. Boa noite. Feliz sábado. Antes de abrir o texto de hoje, que vai ser São João 3,16, o crente que não sabe São João 3,16 de cor deve ser disciplinado, né? Mas olha, deixa eu, para desejar a vocês um feliz sábado, deixa eu fazer uma reflexão sobre esse princípio bíblico do repouso semanal. Para quem tem uma visão criacionista, bíblica, aquela lá de Gênesis, o último ser criado foi Eva, finalzinho da sexta-feira. Todo o planeta estava organizado, veio numa sequência linda, até a criação do ser humano. Adão olha para o macrocosmos com visão desanuviada, e ele vê como os seus irmãos celebram a sua vida. Era o casal caçula do universo. Deus disse que ele seria o comandante, ele seria o líder. E ele está ansioso para assumir o comando do planeta. Só que Deus diz a ele o seguinte: você não vai assumir via material, você vai assumir o comando do planeta via espiritual. 24 horas comigo. E assim começou a liderança de Adão, aprendendo algo profundo. Eu pergunto a vocês, se vocês lerem ali o final do verso 1, começo do verso 12, vocês vão encontrar duas descrições da conclusão da obra criadora. Final do capítulo 1 diz que Deus criou o mundo em 6 dias. Começo do capítulo 12 diz que Ele criou o mundo em 7 dias. Como compreender isso? Afinal de contas, foi em 6 dias ou em 7 dias? Nos dois, a Bíblia descreve a obra criadora, o final dela, em 2 etapas. Primeiro, a criação material, e em segundo lugar, a criação imaterial. Durante os 6 dias, Deus cria coisas materiais para um relacionamento material. No 7º dia, Ele traz apenas o dia à existência. Ele cria o dia, mas não cria nada de material. Ele cria o imaterial para um relacionamento imaterial do homem. E esse último dia da obra criadora, ele separa como sendo um dia especial. Isso significa santificar algo, é separar para um fim especial. Esse dia também ele abençoa, isto é, ele o enche de si. Isso é abençoar algo. Eu pergunto a vocês, Adão, o que veio primeiro na vida de Adão? A semana ou o sábado? O que veio em primeiro lugar na vida de Adão? Semana ou sábado? A semana ou o sábado? Sábado. Por que a semana não veio em primeiro lugar na vida de Adão?
sexto dia. Que a primeira semana para Adão não existiu. Adão é criado e se depara com algo lindo e especial. Olha aqui. O que a doutrina do repouso semanal nos ensina? Na pessoa de Adão. Que Deus está em primeiro lugar. Chamando Adão para a inauguração da vida via espiritual, Deus está dizendo: eu tenho preeminência sobre suas preocupações. O que o repouso semanal nos ensina? Nos ensina que os interesses, que as ocupações, que as coisas espirituais precedem as materiais. Está sentindo a profundidade e a simplicidade teológica do repouso semanal? É muito mais do que um dia, é priorizar a Deus. É por isso que o ser humano é essencialmente material, ele não entende isso, ele não prioriza isso, ele luta contra isso. Passado aquele primeiro sábado, Deus diz: agora assumo o comando do planeta. O que vem em primeiro lugar na nossa vida? Na nossa vida, a semana ou o sábado? A semana ou o sábado? O que vem em primeiro lugar? A semana? O sábado? Olha aí, depende da estrutura emocional que se encontra no ser humano. Se eu tenho uma ligação edênica, se eu me sinto de fato um filho espiritual de Deus, desde o Éden, então é o sábado que vem em primeiro lugar. Agora, se a minha mente está materializada, eu vou dizer que é a semana, porque a minha primeira preocupação são preocupações materiais. O que a doutrina do repouso semanal bíblico, estou falando isso a propósito, para poder desejar um feliz sábado a vocês. Não é a mensagem ainda. Acho que eu disse aqui. Também nos ensina o seguinte: primeiro descanse, depois trabalhe. Qual é a tendência do ser humano? Primeiro descansar e trabalhar depois, ou primeiro cansar e depois trabalhar? Se a mente for materialista, primeiro ela vai se cansar. Se ela for egoísta, carnalizada, ela vai se cansar, ela vai se estressar, ela vai adoecer e depois disso, grande escolha. Ai, que bom que o sábado chegou. A Bíblia nos ensina o seguinte: primeiro descanse, depois trabalhe. Primeiro se abasteça, depois haja. É isso. Aí veio o pecado. O pecado entrou em nosso mundo e contaminou tudo. Certo ou errado? Toda a criação foi contaminada, sim ou não? Não. O sábado não foi contaminado, porque o tempo é incontaminável. Da obra criadora de Deus, o que não foi contaminado? O sábado, porque o tempo é incontaminável. De 7 em 7 dias, tudo para e reconhecemos, de um modo especial, reconhecemos em todos os dias, mas no sétimo dia, que Ele é o Criador, que Ele é o Redentor. Assim,
De 7 em 7 dias. Tinha um cara extraordinário, ele morreu faz 2 anos. Uma imensa perda para o mundo teológico, chamado Samuel Bacchiocchi. Fez um doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. A tese dele, o repouso semanal com notas de louvor pelos doutores da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, ele diz: na história do pecado, o sábado é uma barreira contra o materialismo. De 7 em 7 dias, nós escapamos da tirania das coisas. De 7 em 7 dias, nós escapamos da tirania das agendas. Sábado, uma barreira contra o evolucionismo e contra todas as correntes filosóficas, científicas, que isolam Deus da vida. Bem, Deus em primeiro lugar, coisas espirituais em primeiro lugar. Esse é praticamente o fundamento do repouso semanal. Agora sim, feliz sábado. Feliz sábado. Imensa alegria estar aqui com vocês. Eu nasci na cidade de Maués, no Amazonas. Fui visitar minha mãe lá, ao cuidar minha cara daquele sol horroroso. Muito açaí, mas estava meio que em falta lá. Mas sempre tem, né? Frutas. Doutor Nelson e doutora Thaís vivenciaram um pouco do Amazonas. E vindo do Amazonas, eu falei para elas: na volta dá para passar. Aí arrumamos tudo aí com o doutor Emerson, e uma imensa alegria passar com vocês aqui, até domingo. Vamos falar sobre a essência do Evangelho, que é a doutrina da graça redentora. A base de tudo. A base de tudo. Não teve a pretensão de ensinar nada. Quem sabe ajustar os pensamentos. Eu tenho um grande amigo que a minha profissão, eu sou consultor de empresas, eu vivo disso. Eu fiz teologia e fui pastor 7 anos. Jabaquara, Central de Santo André e Moema. Vou sair. Eu sou consultor de empresa. Mas quem diz que o ministério pastoral sai da vida da gente não sabe. 70% das minhas leituras são teológicas. Em torno de 80% da minha energia vital é para a pregação da palavra. Aí, alguns parceiros foram juntando. E até falei para o meu amigo Lindomar, que é empresário de São Paulo, foi criado o quarteto AMS, já veio aqui na Central, mas agora está lançando o segundo quarteto forte. Aceitei ser o orador dele. Vamos estar fim de semana que vem no Pará, Cumã. Doido para agendar uma vinda aqui em Campo Grande, mas eu acho que vai dar certo. E assim que a cabeça é pensando na expansão do reino de Deus. A gente dá umas palestras aqui, faz um seminário ali, mas isso é rico. Isso é só para ganhar o pão. Porque Jesus está vindo em glória e majestade da luz. Okay? O Evangelho, compreendido na sua simplicidade e profundidade, é aquilo que Jesus chamou de pérola de grande preço. Achou aquilo, achou tudo. Mas esse meu amigo palestrante, ele disse que saindo de um seminário um dia, uma senhora o abordou e disse assim: olha aqui. Ele olhou para ela, uma senhora distinta, nobre, disse assim para ele: o senhor não falou nenhuma novidade para mim, mas ajustou meus pensamentos. Então não vai ter praticamente novidade nenhuma, mas quem sabe a gente vai ajustar os pensamentos. Vamos falar um pouco da simplicidade e a profundidade de São João 3. Eu vou ler
Porque quando a gente lê a Bíblia, parece que a palavra flui na sua densidade. São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falou isso aqui a Nicodemos, naquela noite histórica para a vida desse rapaz. Ele chegou todo cheio de pose, teólogo, doutor em teologia hebraica, advogado, pensamento disciplinado, orador refinado. Nicodemos preparou o discurso, lindo, uma introdução maravilhosa. Ele disse: Senhor, sabemos, ó Rabi, sabemos que tu és mestre, enviado de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Discurso bonito, não é? Mas isso é que a gente chama de errar o gol. Ele está ali meio metro do gol, sozinho, e chuta por cima. Errou. Porque isso aqui é tudo que a intelectualidade humana consegue. Nicodemos errou achando que Jesus era mestre enviado de Deus. Ele não sabia que Jesus era Deus enviado como mestre. Jesus olhou bem nos olhos dele e disse: nasce de novo. E isso que a gente chama de chute no pé do pau da barraca teológica de Nicodemos, e tudo desaba. E Jesus vai então à essência. O ponto alto disso, ele diz para Nicodemos: o amor de Deus se revela na dádiva do seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos aqui 3 momentos em São João 3,16. Vamos levantar os 3 para a gente ir embora para casa. Primeiro momento, o grande fato. Qual é o grande fato? Deus amou e deu o seu Filho. Isso é um fato histórico, inclusive o maior fato histórico deste planeta, tanto que divide a história humana em antes e depois dele. Mas o que nós aprendemos com esse primeiro momento de São João 3,16? Que Deus deu o seu Filho. Jesus é uma dádiva. Jesus disse: a minha vida eu dou-a. Os apóstolos entenderam isso, Paulo em especial. Aos Gálatas 2,20 ele diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E esta vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que nós aprendemos aqui no grande fato? Que Jesus Cristo não foi assassinado nem por judeus, nem por romanos. Jesus Cristo não foi assassinado por nossos pecados. Satanás não matou Jesus, demônios não mataram Jesus. Ele se entregou. A morte de Cristo foi uma entrega, como foi a sua vida. E a nossa natureza se doa completamente.
Ele veio para viver pela fé no cuidado do Pai. Mas houve momentos em que ele não enxergou um pau na frente, como no Getsemane na cruz. Avançou seguro dos cuidados do Pai. As tentações que ele viveu foram uma terrível realidade. Ele poderia ser contado como os transgressores de fato, e não contado como um transgressor apenas substituindo a nós. Correu risco na sua própria eternidade. Isso é o grande fato. O grande fato é que houve uma intervenção divina na nossa história. Nós estávamos completamente perdidos. Embora a vida de Cristo e a sua morte na cruz sejam capítulos de uma decisão, a sua entrega antecedeu a própria história humana. Antes de salvar o homem morrendo na cruz, Jesus salvou o homem, a humanidade, na força da decisão. A decisão de Cristo em morrer pelo ser humano tinha tanto poder de salvar como se ele já houvesse morrido na cruz. Assim foram salvos todos os que viveram antes da cruz, salvos na força da decisão. Ele não recuaria. A dádiva estava consumada. Quando entendemos isso, jamais nos afastamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele invade a nossa escura história e vive para a glória de Deus. Paulo entendeu bem isso quando ele diz que Jesus veio e condenou o pecado na carne. O que significa condenar o pecado na carne? Significa descer na arena. Ele não condenou o pecado como um juiz sentado no trono, porque se assim o fizesse, condenaria. Condenaria? Não. Ele executaria o juízo na raça humana. Ele não condenou o pecado como um Deus sentado no trono, mas como um Deus assumindo a natureza humana. Condenou o pecado dizendo sim à vontade de Deus e não ao mal. E na cruz ele paga os pecados. Vamos compreender isso aqui. O que aconteceu na cruz? Pagamento de pecados e conquista do direito de perdoar. Eu vou aprofundar isso amanhã de manhã, tá bom? O que aconteceu na vida? Vitória sobre o pecado. Olha aí. Em todos esses momentos, nós estávamos nele, incluídos nele. Nenhuma vitória de Cristo sobre as tentações aconteceu isolado de nós. A sua morte na cruz nos incluiu. É como se nós estivéssemos morrendo. Então vamos lá. Quando um pecador precisa de perdão, sabe para onde ele olha?
para a cruz. Porque lá ele encontra quitação da dívida e oferenda de perdão. Quando nós precisamos e sempre precisamos de vida vitoriosa, não olhamos para a cruz, olhamos para a vida dele. Assim como no início da vida cristã, eu aceitei o perdão que vem da cruz. Em todos os momentos da minha vida, eu aceito a vitória que vem da sua vida vitoriosa. Cada vitória de Cristo foi uma conquista nossa. Então nós podemos reivindicar, dá-me nesse dia, as vitórias que tu obtiveste. Quando Cristo assume aquele corpo galileu, ele assume um corpo humano para viver nele as vitórias do Senhor Deus. Quando Jesus foi gerado no seu coração, ele o fez para viver em você as suas vitórias. Isso é cristianismo. Vou falar isso amanhã à tarde. Uma vida cristã vitoriosa. Mas esse é o grande fato. O grande fato é que Jesus, o Pai deu e Jesus se doou para ficar em nosso lugar. Para viver por nós, morrer por nós, ressuscitar por nós. Segundo momento de São João 3,16. A grande condição. O grande fato, a grande condição para todo aquele que crê. Esse é o segundo momento de São João 3,16. Significa o quê? Significa que salvação é oferta, perdão é oferta. A condição para que isso que estava à disposição se tornasse parte integrante da nossa vida, foi preciso nós querermos e nós aceitamos. Você está vendo que eu não estou colocando salvação como possibilidade, por estar falando a pessoas que já conhecem Jesus. Se tem alguém aqui que está começando a sua vida cristã, considere-se uma pessoa alcançada pela graça, porque o raciocínio é como se de estar falando de fato a pessoa já com o pé na estrada da salvação. A condição envolve arrependimento e confissão de pecados. A condição para que a graça à disposição se tornasse parte integrante da vida foi arrependimento e confissão de pecados. Aqui nós temos o cristianismo sério, que só existe um portão de entrada para o reino de Deus: arrependimento e confissão de pecados. Não existe outro. Nós estamos vivendo o século XXI com um cristianismo paganizado, relativizado, onde os absolutos de Deus são questionados. E o mal vai empurrando a porta, tentando instalar-se, está se instalando. E muita gente equivocada, achando que está inserida no reino, sem experimentar arrependimento e confissão de pecado. E permita-me dizer, a grande condição é para todo aquele que crê. Crer envolve a aceitação da santidade, e ela não cabe numa vida imunda. É preciso confissão, arrependimento e confissão de pecado. Digam se não é verdade que arrependimento e confissão de pecados é uma doutrina estranha para esse cristianismo do século XXI.
Mas não era a Bíblia. O grande fato é que Cristo quitou nossa dívida e nos ofereceu o perdão. A grande condição é que arrependimento e confissão de pecados precedeu a nossa inserção no reino de Deus. Nosso nome no livro da vida. Estou falando aqui para uma moçada que está vivendo um mundo impuro. Se de um pai disse, como disse ele, viverá a nossa juventude nesse mundo escuro e imundo? Ele disse, eu tremo vendo meus filhinhos indo para a vida. Daqui a pouco, testosterona, progesterona, serão oriçados e atiçados por um mundo erotizado. Como viver para Deus num mundo escuro? Sabe o que a Bíblia diz? Quanto mais escuro for, mais os filhos de Deus brilharão por ele. Amém. Esse dia um garoto cristão estudando marketing e propaganda na Escola Superior de Marketing e Propaganda de São Paulo. O menino que teve um encontro genuíno com o seu Senhor Jesus e não abre mão dele por nada. Ele está me dizendo, rapaz, eram seis colegas, foram me encurralando. Você crê mesmo? Você não bebe, cara? Você não fuma? Não bebe. Você sai com as meninas? Não sai. Pega as meninas? Não pega. Mas rapaz, você faz na vida? Ele falou, calma aí. Ele falou, eu estava encurralado nisso. Eu saía arranhando feito um gato, ou eles iam me acovardar. Falei, calma. Falei, vocês ainda inalam uma fumaça com mais de 2.000 partículas tóxicas? Como que vocês são tão estúpidos ao ponto de tomar a bebida que mata neurônios? E como vocês podem ser tão insensíveis e agressivos ao ponto de se aproveitar de meninas que acreditam na sua conversa, deixando no peito delas um rombo emocional? Quem são vocês? Quanto mais trevas, mais vocês brilharão para Jesus. Amém. Que vocês cumpriram a grande condição em todo aquele que nele crê. Jesus está fazendo na sua vida o que ele fez naquele corpo galileu, condenando o pecado na carne. Eu tenho 2 em casa, o Léo e a Nádia. O Léo fez engenharia mecânica e agora está fazendo física na USP. 25 anos. Nádia tem 18 anos. Faz veterinária na USP. Eu falo para a Neninha, minha mulher, às vezes, sábado à noite, o Léo está ali estudando física. Quando a Nájila está, ela estuda em Botucatu, o Léo faz na USP em São Paulo. Eles estão por ali um sábado à noite. Vamos sair, filhos da igreja. Sabe, eles estão agora, estão em Maceió. E passando uns dias lá, eu fico, a Leninha disse, precisando dar uma ajustada nas roupas da Nájila. Puxa, Leninha, o que não fazer, né? Além da responsabilidade, para que prazer? Os dois não se preocupam. Eles foram entendendo essa questão do cristianismo, que é de fato esse encontro com Jesus Cristo. É isso. A Deus seja toda a glória. Quanto mais densas trevas, mais vocês brilharão.
Às vezes eu vejo pais com medo de que seus filhos cresçam nesse mundo horroroso. Tenho medo não. Agora vou dizer uma coisa. Eu vou voltar a falar nisso em outros momentos. Se eles só chegaram à doutrina, é complicado. Se eles só chegaram à comunidade, está complicado. Agora, se eles chegaram a Jesus, estão seguros. Por que está havendo tanta apostasia do cristianismo, de modo geral? A falha está em nós, como pregadores, como doutrinadores. Essa ânsia de transformar pecadores em membros de igrejas. Estamos ancorando a maioria das pessoas que são batizadas num conjunto de doutrinas apenas. E nem nos damos conta desse erro fatal. Ficamos alegres porque as pessoas aceitam ser cristãs em nossa denominação, sem checar se de fato essa casa está fincada na rocha ou só no terreno arenoso. Olha aqui. Eu vou falar da Igreja Adventista. Isso aqui é a Revista Adventista. De 88 a 2008, ela perdeu 50% do que ela batizou. Você acha isso normal? Qualquer empresa que se dá o luxo de perder 50% dos seus clientes não vai quebrar. Estou vendo vocês aqui. Cada um de vocês aqui, um verdadeiro milagre está sentado. Todo mundo eu. 50% foram embora, sem considerar os que ficaram. Mas por uma questão de tradição, simpatia, firmeza mesmo. É quase que coisa rara. Por quê? Por que isso? Deixa eu falar. Aqui está João. Eu estou preparando João para o batismo. Se eu não me dei conta e levei João, e ele fechou com o corpo doutrinário, e eu batizo, sabe qual é a chance dele apostatar? 50% no mínimo. Por quê? Porque doutrinas isoladas de Cristo nos cansam. Quando eu encontro uma pessoa que abandonou fé, porque se cansou porque estava só ligado à doutrina, eu pergunto: o que aconteceu? E ela diz: cansei disso tudo. Segura aí. Agora aqui tem um outro que eu levei à igreja. Gostou de nós. Gostou de nós. Chama de irmão, se sentiu acolhido e junta a panela, essas boias boas que a gente faz aí. Se sentiu bem. Se uniu à igreja. Qual é a chance? Apenas a igreja. Ou fracamente a Jesus. Mas a igreja. A chance dela apostatar é muito grande. Por quê? Porque a igreja nos decepciona. Gente nos decepciona. Em algum momento, se eu estou fascinado com a igreja, na primeira careta do meio, aí a gente pergunta: por que você deixou tudo? Falaram mal da minha filha. Me decepcionei. Muito bem, esse foi levado a Jesus, o Senhor da sua vida. Entregou-lhe a vida. Jesus disse: eu habitarei nele.
e meu Pai também. João 14, 27. Espírito Santo habita, a deidade mora nele. Doutrinas passam a ter um significado extraordinário, porque são os balizadores da nova ética. Igreja, eu posso, com mais sinceridade que nesse mundão, chamar este de meu irmão. Zelo por ele, sou guardador dele e ele de mim. E assim nós vamos. Sabe qual é a chance dessa pessoa apostatar? Zero. Alguém pode abandonar Jesus? Pode, mas o número é tão pequeno que nem entraria num gráfico estatístico. Vou te dizer, como é teu nome? Luiz.